É uma pergunta difícil, por quê? Porque a gente está num governo de coalizão, né? Mas eu vou falar as medidas pensando assim, num Brasil soberano, num Brasil com soberania energética e corrigir mesmo os erros, né, que foram cometidos. Então, renacionalizar as 2 malhas de gasoduto, de imediato, seria uma primeira medida. Tem pessoas que falam que a legislação ia mudar e a gente só ia ter as malhas até uma determinada época, então que tinha que fazer mesmo. Não é verdade isso, né? Não é verdade. A lei do gás de 2009, que era a lei que se aplicava às malhas que a Petrobras construiu, essa lei, né, nos dava a posse dessas malhas até 2039. E é super importante uma malha de gasoduto, por quê? Porque se você não tem gasoduto para escoar, você pode ter que limitar a produção de um campo, porque o gasoduto não estava pronto para escoar. Tá? Então é muito importante ter gasoduto para poder escoar o gás, e o gás, né, vai criar esse mercado do gás natural encanado. Dentro de um planejamento energético, isso é muito importante também. Ele tinha vendido, na época, 49%, 51% da Gaspetro, para a holding que controlava a participação da Petrobras nas distribuidoras de gás estaduais. Ele vendeu isso para a Mitsui. Então, reestatizar isso também. É importante você pensar numa cadeia de petróleo integrada. Não existe nenhuma justificativa para essas vendas que foram feitas, a não ser mesmo a pilhagem, né? A pilhagem do que é de todos, porque o que pertence à União, isso é uma coisa muito importante que a população entenda, é uma coisa que é de todos e cada um de nós, é da população. Não é um governo que pode chegar e dispor daquilo e destruir aquele patrimônio. O patrimônio é do Estado brasileiro, é uma coisa maior do que um governo. A gente foi destruído, né, no Norte, Nordeste, se você pegar no Sudeste, o Espírito Santo, né, a Bahia, que é um distrito histórico, foram vendendo tudo, todos os campos de terra praticamente, ou foram vendidos ou estão à venda. O BID zero, que era o que a Petrobras, né, quando foi feita a privatização por Fernando Henrique Cardoso, seriam aqueles campos, aquelas áreas que a Petrobras já tinha e foi depois declarando comercialidade de alguns e virando campos também. Assim, a gente foi dizimado na parte de campos de terra, campos de água rasa e alguns campos até de água profunda também foram vendidos. Inclusive um campo com perspectiva no pré-sal, aí, além do Carcará, na Bacia de Santos, também Albacora Leste, mais recente, que era um campo que já tinha sido vendido 10% por Pedro Parente, naquela época da administração ainda de Fernando Henrique, naquelas trocas de ativos que depois, durante os governos progressistas, a Petrobras conseguiu reverter a refinaria daquelas trocas com a YPF. Eu discordo muito quando se fala que quem comprou de boa fé. Eu não acredito nisso. Fazendo continha de padeiro, o pessoal viu que as vendas foram por preços bem abaixo do valor, né? No caso das refinarias, por exemplo. A gente tem que quebrar o sigilo dessas transações, né? O pessoal fica preocupado com o cartão do Bolsonaro, o cartão de crédito da Presidência da República. É claro que me incomoda ele estar comendo sei lá quantas latas de leite condensado, sei lá quantas picanhas, enquanto a população brasileira passa fome. Incomoda ele estar gastando tantos milhões assim, da forma como ele gastou. Mas, muito mais do que esses milhões, a gente tem que abrir os olhos, são para as transações que podem ter ocorrido. Então, a gente tem que ter uma quebra de sigilo e transparência, e as coisas têm que ser disponibilizadas para a opinião pública. Por exemplo, ainda falando de campos de petróleo, que é a parte que eu me interesso mais por ser a parte que eu trabalho há 20 e poucos anos, a gente, quando pensa assim na seção onerosa, a seção onerosa, o excedente da seção onerosa, que é alguma coisa em torno de 5 a 15 bilhões de barris de petróleo, com grande potencial para ser mais do que isso, esse excedente, ele, até 2014, ele era para ser produzido pela Petrobras exclusivamente em contrato de partilha com a União. Aí o que aconteceu? Isso porque tinha havido uma reunião no dia 24 de junho de 2014. Essa reunião foi no Palácio do Planalto e a Dilma presidiu a reunião, ela própria. E essa reunião aprovou, expôs os benefícios para o país e para a Petrobras, da Petrobras ser contratada diretamente, como a lei permite, pela União, para produzir em regime de partilha com a União o excedente dos campos de Búzios. Eles falavam ainda em torno de Iara, depois isso passou a ser falado em termos de Atapu, colocaram o excedente em Atapu e oeste de Atapu, excedente também em Itapu, no campo de Itapu, e excedente no campo de Sépia. Olha, Búzios é um campo supergigante, é o maior supergigante do pré-sal brasileiro, é o maior brasileiro, né? É um campo maior do que Lula. Esses campos, que são muito importantes,
A Petrobras, em 2014, ela ia produzir em regime de partilha com a União, sendo que ela ia dar de óleo lucro para a União, descontando o custo de produção, o óleo que sobra, né? Ela ia dar, tipo, mais de 50%, 50, alguma coisa, ou quase 50%. Era muito vantajoso para a União e era muito vantajoso para a Petrobras. O que aconteceu com o golpe para pegar o pré-sal? Assim que o Bolsonaro ele é eleito e entra o almirante Bento Albuquerque no Ministério de Minas e Energia, ele fez uma reunião dia 28 de fevereiro, pertinho do Carnaval, né, de 2019, e ele anulou a resolução da Dilma, lá do governo da Dilma, do CNPE, e ele fez uma outra resolução permitindo que houvesse esse leilão do excedente. Então, o que aconteceu? Como, se você parar para pensar, as multinacionais entraram firme no pré-sal, foram vários leilões, e não foi leilão de bloco, foi leilão de campo, inclusive, como foi Carcará, como foi Gato do Mato, como foi o entorno de Sapinhoá, no governo Temer. Apesar das multinacionais terem adquirido vários blocos exploratórios, qual foi o resultado que elas tiveram, né? Vocês vão parar aí, vão pensar. Bom, elas podiam ter furado em 2017, 2018, 2019, ainda antes da pandemia, elas tinham andado furando alguma coisa, mas assim que veio a pandemia, né, aí deu uma diminuída no ritmo, depois elas retomaram alguma coisa. Mas assim, vocês não viram, nem eu, nenhum anúncio de grande descoberta feita por nenhuma multinacional, nenhuma coisa que falasse assim, olha, a gente descobriu o campo, sei lá, de Cirizão, vamos botar um nome aí qualquer, tá? Dá esse nome, Cirizão, a multinacional XYZ foi lá, perfurou um bloco novo no pré-sal e descobriu Cirizão. Vocês viram isso? Não, também não vi. Sabe por quê? Porque não aconteceu. Onde que as multinacionais descobriram alguma coisa? Em áreas vendidas para elas pela Petrobras nas administrações de Pedro Parente, Ivan Monteiro e essas outras aí do governo Bolsonaro. Então, assim, é uma destruição que, apesar dos leilões terem acontecido, elas não tinham conseguido abocanhar a grande coisa do pré-sal. Porque não basta abocanhar o reservatório do pré-sal, tem que abocanhar uma acumulação de petróleo e gás no reservatório do pré-sal. Isso, nas áreas exploratórias que elas pegaram, talvez tenha tido um ou outro sucesso, mas a gente não observa grandes sucessos, né? Eu acho que isso foi até uma maldição do golpe. Eu gosto de brincar que Deus de fato é brasileiro, porque depois do golpe, esses caras não se deram tão bem. Mas aí, o que esse ministro, esse Albuquerque faz? Ele entrega numa bandeja a sessão onerosa, o excedente da sessão onerosa. Eles criam até coisa que não existe na lei, o tal do contrato de coparticipação. A gente teria que reconstruir isso aí, desfazer isso aí, simplesmente. E no livro, Soriano, é importante, Beto, lembrar disso. Tem 2 capítulos do livro, que são os 2 primeiros, que são da parte da soberania, que foram escritos por advogados. E é interessante que quando a direita vai criticar, ela critica assim, mas vocês geólogos fizeram livros, chamaram advogados? Claro, porque o advogado, os 2 professores, Bercovitch e José Augusto Fontoura, da USP, e o Jorge Torres, aposentado da Petrobras, eles fizeram um trabalho magnífico, que é mostrar que não existe empecilho na lei, nem na lei brasileira, nem na lei internacional, para a gente retomar o que é nosso. Vai ser necessário força política. Então, para o Lula ter força política, para o grupo da esquerda ter força política dentro da conjuntura que a gente teve que montar para vencer o bolsonarismo, a gente vai precisar o quê? O povo tem que ir para a rua. O povo, a esquerda, ela vai, nesses 4 anos, ter que arrancar as conquistas, porque a gente já viu isso no passado, que não adianta você ser bonzinho com a direita. Essas firmas multinacionais e os países delas já lucram muito aqui.